Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único digno de receber a honra, a glória, o poder para todo sempre. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, respeitando, mas não concordando, com essas delimitações que estão sendo impostas pelos governadores aí. Estamos aqui mais uma vez diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida dos Remédios, 1326. Eu sou o pastor Denis, eu trabalho diretamente com o pastor Jaime, com o missionário R.R. Soares. Sou representante do bairro aqui, em nome do Senhor Jesus, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E nós estamos aqui para ministrar as boas novas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Daqui a pouco, meus amigos, você que está em casa, nos acompanha através da live, prepare o seu suco, prepare o seu pão, que nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia não é da Igreja da Graça, a Santa Ceia é do Senhor Jesus. Ele nos deu a ordem que aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com ele. Está lá em João capítulo 6, versículo 53. Ele também nos alerta que nós não podemos participar indignamente, que seria para a nossa própria condenação, porque nós não damos o devido valor para o corpo e para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para aquele que é crente, para o salvo, para o santo, aquele que recebeu Jesus como Salvador, aquele que confessou através do batismo das águas, aquele que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou tem buscado o batismo do Espírito Santo, tem buscado o reino de Deus e a sua justiça. É para esses que são a ceia, Ah, pastor, ainda não aceitei Jesus como Salvador e ainda não me batizei. Durante esse culto aqui, nós vamos fazer o apelo. Quem sabe você aceite hoje, você na sua casa também, aceite hoje o Senhor Jesus como Salvador. E batismo só o mês que vem, irmãos. Esse mês nem pode ter batismo na igreja, por exemplo. Por quê? Porque não pode ter esse tipo de celebração na igreja. Aqui em São Paulo vai poder atender uma pessoa por vez, uma pessoa por vez, E se na hora eu estiver gravando a live, os oficiais, os obreiros vão poder estar ajudando na live. E chega alguém, a pessoa vai ter que dar orientação lá fora para a pessoa. Olha que absurdo. Lá fora, faz uma oração para a pessoa lá fora e vai ter que dispensar a pessoa. Parece que é na igreja que circula, só pega coronavírus na igreja e ninguém fecha bar. Você que está comigo, ore, ainda está para se ver o que Deus vai fazer na vida, ou num país onde o povo de Deus ora em espírito e verdade, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito. 1 põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr. Imagina milhões de crentes orando na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, no mesmo intento de levar a bênção e a salvação, irmãos. Vamos buscar a Deus, vamos buscar. E não podemos cessar em nome do Senhor Jesus, permanecendo mesmo na presença do Todo-Poderoso, na força e no poder dEle. Feche seus olhos, onde quer que você esteja, abra seu coração, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença, Pai. É na Tua força, é no Teu poder que nós estamos aqui, Pai. E pela Tua misericórdia, Pai. Onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? Venha nos visitar com o Teu renovo, visitar cada irmão que já está aqui, Pai, um por um, meu Pai. Visita os alcances, passa com o Teu poder, quebranta os corações, transforma os corações, se necessário for, troca esse coração por um coração igual ao do Senhor Jesus, disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, Pai. É tudo que nós mais queremos, meu Pai, ter a mente de Cristo, meu Pai, obedecer de livre e espontânea vontade, Pai, estar debaixo da Tua orientação, Senhor Jesus, Pai, pois quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, Pai. Nós temos muito queridos, familiares, parentes, amigos, meu Pai, que ainda não tomaram posição por Ti, meu Pai. Senhor Jesus, que estão aí afora vivendo como se não houvesse amanhã, Pai. Que estão espalhando o vírus, parece que de propósito, fazem questão, Pai, de aceitar convites para ir para festas, de irem mesmo, umas festas menores, umas festas maiores. Senhor Jesus, as autoridades não têm muito o que fazer, que estão com medo do Covid também. E quando forem repreender talvez um jovem que esteja contaminado, aquela autoridade pode levar o Covid para casa, Pai. Nós temos que entender isso, que às vezes a autoridade
Senhor Jesus, nós te clamamos, Pai. Visita, alcança cada morador dessa terra, Pai. Cada morador, meu Pai, aqui dessa cidade, na qual nós estamos na divisa, São Paulo com Osasco, do nosso estado de São Paulo. Oh, visita, meu Pai, a autoridade do governador, meu Pai. Visita, meu Pai. Oh, meu Pai, que ele seja envolvido na tua presença, Pai. Ah, Pai, porque não há autoridade que não venha de Deus, meu Pai. Mas tudo que essa autoridade vier, tudo que lhe for dado, lhe será cobrado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não é só pela população, nós temos que cobrar sim, mas o próprio Senhor, ele vai cobrá-lo. Em nome do Senhor Jesus, assim nós cremos, meu Pai. Envolva-os na tua presença, Pai. Toca-os, meu Pai, na sabedoria, na sabedoria da inteligência espiritual. Oh, Senhor Jesus, dá um espírito da salvação para eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca alguém no caminho deles para plantar, outro para regar, e Deus para dar o crescimento. Senhor Jesus, assim nós cremos em Ti, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, e assim, em cada morador dessa nação, em cada morador da terra, Pai. Esse é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. É assim que essa praga desse Covid vai ser desfeita em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, vem, amado nosso, venha nos envolver com o teu renovo no mundo espiritual, não há distância. Alcança esse meu querido, esse meu irmão, esse meu amigo que está nos acompanhando através da rede social, quem está entrando em oração, meu Pai, nesse momento, meu Pai, unindo a fé para abençoar em nome do Senhor Jesus, para abençoar o querido, para abençoar a nação, para abençoar alguém que está enfermo, está acamado, não só com o Covid, existem diversas moléstias que sempre mataram e continuam matando, mas pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Agora a Deus, igreja, agora a Deus, creia, pelas feridas de Cristo nós já fomos curados, diz aleluia. Oh, Doloramash, ele me canta, ela me canta, ela vai ser me ata, na madura me canta, na maná. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, maravilhoso, soberano, justo. Venha, venha, amado nosso, é a preparação para a ceia, para participar do bom fermento. Oh, seu corpo não caiu em pecado para participar do vinho sem fermento. O seu sangue não recebeu a contaminação do pecado de Adão, Senhor Jesus. Oh, por isso, o seu sangue tira o pecado do mundo. Oh, Senhor Jesus, nós só vencemos pelo teu sangue, é pelo teu sangue, Senhor Jesus. Alcança o pedido de oração do coração do teu povo, Pai, que clama, Pai. Oh, se o seu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, o Senhor virá, meu Pai, lá do céu, meu Pai. Oh, vai sarar essa terra em nome do Senhor Jesus. Sara essa terra, mas sarar essa terra não é como eles clamam aí fora só pela cura, Pai. Sara essa terra, Pai, do pecado. Traz, meu Pai, o arrependimento, Senhor Jesus. Traz o arrependimento, Pai. O Senhor quer que se arrependa. O Senhor quer que conheça a verdade e se salve em nome do Senhor Jesus. E a Ti nós celebramos. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é o Mestre dos Mestres, o Senhor é o Médico dos Médicos. O Senhor é tudo que nós precisamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha com a tua unção de poder, Pai, sobre as nossas vidas. Oh, envolva-nos na tua presença em nome do Senhor Jesus. Oh, Todo-Poderoso. Ao único, ao Rei dos Reis consagra. Tudo que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar com todo o meu amor.
e todo ser. Que beleza, toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Sim, tu és o único Senhor da minha vida. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Isso, levanta suas mãos, adoradora, e adora esse Deus, adora esse Deus. Do seu alto sublime trono, ele procura os dias da terra para que estejam com ele, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oh, Deus é espírito, ele é o único digno de receber. Só ele, não há outro. Jesus, seu nome é Jesus, o Yeshua HaMashiach, ele já se faz presente. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao único que é digno, ao Rei dos Reis, ao meu Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei dos Reis, meu Senhor Jesus. Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei dos Reis Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Solele me canta na maturi me canta na maná. Venha, amado nosso, venha com teu poder e a tua unção, venha com teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, Pai. Envolve-os na tua presença, Pai. É o amanhecer da tua graça, Pai. São seus filhos na tua casa, meu Pai. Alguns, meu Pai, presencialmente, muitos, meu Pai, através das redes sociais, fazendo da tua casa, da própria casa, a casa de Deus. Ô Senhor Jesus, ô Senhor Jesus amado nosso, fica conosco. A tua presença é necessária. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Oh, me canta na
libertar, para buscar a tua presença até o fim, pois preparado está o meu coração para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Volta não, hein? Não volto não, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. Volta não, hein? Não volto não, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é sempre boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não, não volto. E o nosso querido amado Senhor Jesus, da salva. Amém? Verdade. Depois da luta não há vitória sem batalha, irmão. Não adianta. Não, eu tenho falado aqui, o servo de Deus não vence por WO, pela ausência do inimigo. Ele vai se levantar por um caminho, vai por 7, ele vai fugir em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tudo isso é preparação, meu. Da graça para a glória em nome do Senhor Jesus. E aprendendo mesmo agora essa saga desse homem que nasceu Oséias, salvo, né? Que significa salvo ou salvação, mas Deus mudou o nome dele para Yoshua, né? Ou Yeshua, que significa Josué, que é o mesmo nome de Jesus, que significa só Deus salva. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Pode abrir lá em Números capítulo 27. Semana passada nós vimos lá no capítulo 20 que o homem de Deus ficou furioso, não fez da maneira, né, que Deus ele tinha ordenado que fosse feito. Deus mandou o Moisés ele falar a rocha, né, e ele feriu a rocha. Ele achou que era a mesma coisa. Para cada situação Deus ele tem uma orientação diferente. Na verdade, vamos lá no versículo 1, capítulo 20, rapidinho. Depois a gente vai conversar essa matéria nova, que é complemento. Complemento. Isso, Números 20. O versículo 7. Pastor, onde ficam esses números na Bíblia, pastor? É o 4º livro da Bíblia. Mateus, Marcos... Opa, olha eu lá no Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão bem em nome do Senhor Jesus? Orando, hein? Povo que clama, hein? Temos que ser o povo que clama, que leva a bênção de Deus. Que aí fora tem muita desconscientização, irmãos. E o vírus está circulando. Aí estão fazendo 15 dias. O que vai adiantar se a pessoa vai sintomizar daqui 15 dias? Todo mundo que circulou esses dias aqui. E não estão fechando nada, né? Só Deus, irmão, só Deus. Muita oração mesmo. Vontade de ir lá dar uns conselhos, né? Se você manda uns e-mails para ele lá, eu oro, irmão. Mandar e-mail, você acha que ele vai ler meu e-mail? O governador vai ler meu e-mail? Não vai nada, nem chega na mão dele. É oração, não adianta, não tem que ser por força e violência, não. Deus sabe tudo, irmão. Deus ele tem controle pleno de tudo. Ele criou tudo do nada. Pastor, ele tem controle? Tem. Então por que está acontecendo isso? Ele permitiu, irmão. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele permitiu para as pessoas se alertarem, irmão, quem somos nós? Eu só creio de uma maneira, minha petição é essa. Se for para aumentar os números de salvos, irmão, glória a Deus, irmão. Para alguns despertarem aí, irmãos, a gente vê aqui, olha aqui, falando nisso, olha aí.
E o Senhor Deus falou a Moisés dizendo: toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e farai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e lhes dará a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Como muitos começam bem: o Senhor pega essa vara, a pessoa até que pega a vara, fala a rocha, mas olha o que ele fez. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Essas águas são de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles, se separou deles. Santificar, se separou deles. Misericórdia. Põe a mão na cabeça e fala: misericórdia. Deus, ele deu a ordem, irmãos. Quando Deus fala, irmãos, ele nos dá capacidade. Não existe tentação que é sobre-humana. Ontem o missionário comentando sobre uma pergunta que lhe foi feita: ô pastor, como que nós fazemos quando nós somos tentados espiritualmente? Não existe tentação espiritual, irmão. A tentação é na carne. Por quê? Porque junto com a tentação Deus já dá o escape. Então Moisés, o que ele fez? Ele transgrediu o mandado do Senhor, como Adão. O Adão, ele transgrediu o mandado do Senhor. Por isso que o Adão que pecou. A Eva pecou também, mas ela ouviu a serpente. Ela foi enganada pelo Satanás, como muitos por aí. Mas aquele que já conhece a palavra, aquele que já colocou a mão no arado, aquele que tem capacidade de dizer não para uma afronta do inimigo e faz diferente, irmãos, essa vai ser o salário do salário do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Se Deus não poupou Moisés, Deus, ele mandou o filho para morrer, mas Jesus Cristo, ele clamou ainda: Senhor, se possível for, aparta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a vontade do meu Pai. Não teve resposta, porque ali naquele momento ele estava se fazendo pecado, ele estava assumindo o meu pecado, o seu pecado. E quando ele estava lá, por ele ter feito o pecado, ele teve uma morte espiritual, irmãos. Tanto que lá na hora ele se sentiu sozinho: Pai, por que me desamparaste? Ele estava separado do Pai, porque o salário do pecado é a morte. Estava separado. Há uma divisão entre o pecador e Deus. Só que Jesus, ele não tinha pecado, ele tinha se feito pecado por todo o pecado que já havia sido cometido pela humanidade, e por todo o pecado que haveria de ser cometido por nós depois. Olha o sacrifício que Jesus Cristo ele fez. Para quê? Para que depois nós jogássemos para trás, que não ligássemos para o que ele está falando, que até conhecemos alguma coisa que Jesus Cristo tem feito, mas não buscamos seguir o Jesus Cristo, que nem falamos agora no louvorzinho aqui, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, mas só da boca para fora. Tem que seguir de perto, irmão. Aquilo que eu preguei na quarta e na sexta-feira aqui, nós temos que tomar o jugo do Senhor, irmão. Já tomar o jugo, irmão, ele está preso no Senhor de perto, irmãos. Cada um toma o seu fardo, o seu jugo e a sua cruz, irmão. No Senhor não tem ausência de fardo, de cruz e de jugo, irmão. Temos que estar presos no Senhor, meu. Temos que estar cingidos no Senhor. Temos que estar com a lamparina acesa o tempo todo. E para estar com a lamparina acesa tem que estar no Espírito, tem que estar no óleo. As 10 virgens, elas não tinham pecado da carne, mas não tinham o Espírito, não tinham o azeite. Será que temos buscado o Espírito? Será que temos buscado aquilo que realmente traz os bens eternos? Ou só coisas aqui da terra? Deus não poupou Moisés.
Moisés, pega a vara. Pegou a vara. Às vezes você começa bem, começa obedecendo, primeiro amor. Irmãos, nós não podemos sair do primeiro amor, irmãos. Temos que voltar para o primeiro amor. Por isso nós precisamos ser vivificados. Por isso nós precisamos mesmo ser renovados a cada manhã. Por isso que nós precisamos do avivamento toda manhã no Espírito Santo de Deus, irmão. Moisés, o legislador, irmão, do povo de Deus, irmão, o libertador do povo de Deus, não foi novinho não, irmãos. Com 80 anos ele foi chamado para voltar lá para o Egito, o lugar que ele tinha saído lá fugido, para libertar o povo. Já estava chegando com 120, e Deus não poupou não. Falou: Moisés, é para você falar com a rocha. A primeira vez você já feriu a rocha, representando Jesus, que já foi ferido uma única vez para nos salvar. Mas quando nós voltamos, nós que aceitamos Jesus, voltamos a fazer coisa errada, queremos andar para trás, nós estamos ferindo a rocha de novo. O Moisés não falou com a rocha, ele falou para o povo, revoltado: você acha que eu vou dar água para vocês? E aí ele pegou, virou para a rocha, virou a rocha a primeira vez, nem água saiu. Mas Deus não deixou o povo sem água, não era para eles morrerem naquele momento. Na segunda vez jorrou a água, mas o Moisés, ele perdeu aquilo que Deus tinha preparado. Perdeu, irmãos. Temos que estar atentos, irmão. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus, irmão. Temos que buscar de manhã, temos que buscar à tarde, temos que buscar com nossos momentos vagos. Deus sabe, talvez alguém vai passar por uma luta, ou já está passando por luta por conta dessa pandemia, que não acabe, que aqui nossa nação está demorando para acordar, que como se faz as coisas. Mas não é não, a maioria das nações democráticas, na verdade, onde que não é democracia, né? Onde é ditadura, não dá para saber se é verdade ou se é mentira, né? Dizem que na China morre uma pessoa a cada mês de Covid, em vez de lá. Eu não creio muito, mas ninguém sabe se a informação que vem lá é verdadeira ou não. Só sei que ninguém entra lá, e o controle é rígido. Os brasileiros que estão lá estão mandando informações que realmente já tem uma câmera em cada loja, ali já te grava, ali se você já está com febre, você já tem que ser recolhido, fazer o exame, e aí todos os lugares já vão estar sabendo que você está ali com aquela, que pode estar com a febre, pode estar com o Covid, já te coloca em isolamento. Aqui não, a circulação está normal, irmão. Não pode circular de madrugada, que quase ninguém circula, e quem circula que não tem o que fazer mesmo. Né? A maioria não tem o que fazer, mano. Acho que tem um pessoal que trabalha com vigilância, que trabalha com coisa noturna, que aí são outros 500. Mas a maioria das pessoas que circulam nas madrugadas, a nossa nação está caçando assunto, irmão. Assunto com Satanás. Está caçando, irmão. E quem procura, acaba achando, irmão. Acaba achando. É acidente, incidente, agora é o Covid, uma pessoa saiu para se divertir, pegou Covid e leva para casa. A mãe, o pai, o avô, a avó ficaram sem sair, irmão. Tem gente que não saiu e pegou e morreu. Mas por quê? Apareceu do nada o Covid lá, alguém desmiolado saiu e foi para casa sem se limpar direito. Misericórdia, o vírus está circulando, irmãos. Temos que orar para esse vírus parar de circular, e todas essas atitudes do poder público não estão servindo para quase nada, irmãos. Nada. A partir de amanhã as igrejas aqui em São Paulo estão fechadas. Não, estão abertas, mas não pode ter culto. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Não, eu não vou poder ter culto. A igreja é para ter culto, o povo quer se reunir, unir a fé, ouvir a palavra na casa do Pai, né? Esse é o que a pessoa quer, não é? Não pode. Ah, mas ali o Zé da esquina pode vender lá coxinha e a pessoa fica lá na frente bebendo. Irmãos, lá no centro, do lado de onde estão as autoridades, tem um monte de delegacia lá, a prefeitura é do lado, a Câmara Municipal é do lado. Todos os bares abertos, com mesas assim na frente, na calçada. A última vez que eu soube, já era proibido ter mesa em calçada em São Paulo, irmão. Agora pode. Misericórdia. E o vírus está, ó. E o diabo está fazendo a festa, irmão. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que o ímpio se converta. Mas está cheio, o problema é isso, está cheio de ímpio morrendo, irmão.
Não só do Covid, mas de outras coisas. Sem salvação, irmãos. Estão pegando essa desgraça, não estão se curando. E por que está circulando? Irmãos, temos que orar. Não fira a rocha. Ferir a rocha 2 vezes é você não aceitar o mandado do Senhor. É não fazer de acordo como o Senhor está nos falando. Agora sim, vamos lá para o capítulo 27, irmãos. Do lado aí, você está no capítulo 20. Capítulo 27. Versículo 12. Amém? E depois disse o Senhor a Moisés sobre este monte Abarim, e sobe a esse monte Abarim, e vê a terra que tenho dada aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Arão logo em seguida ali já morreu, lá no capítulo 20. Logo em seguida ele já morreu. Aqui Deus ainda permitiu que o Moisés ele tinha missão ainda, não tinha acabado a missão, por isso nós não podemos questionar a soberania de Deus. Deus sabe tudo. Deus sabe o tempo, o modo, sabe tudo. Não questione a Deus, né? Tem coisa que é para trazer saudade, sim, mas tristeza não. Tristeza quem traz é o Satanás. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Versículo 14: porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante dele, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós não podemos, nós temos que ser ovelha do bom pastor, que é o Senhor Deus. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor não vai me faltar. O Moisés no final aqui, ele ainda continuou preocupado com o povo. Eu entendi que eu não vou ver, mas não vou entrar na terra prometida. Mas Senhor, levanta um líder. Eles não podem ficar sem um líder, não podem ficar sem uma liderança, não podem ficar desprovidos como ovelhas que não têm pastor. Se com um pastor aqui eles já estavam dessa maneira, que Moisés era o homem mais manso da terra. Só que lá em Meribá, o povo, imagina, 2 milhões de pessoas, eu quero água, quero água, quero água, quero água. Moisés fez pouco, né? Se coloca no lugar de Moisés. Não é verdade? É verdade, irmãos. 2 milhões de pessoas te pressionando: eu vou te matar, Moisés, vou te apedrejar, cadê a água? Quero água. Misericórdia, irmãos. Mas teve uma hora que Deus falou com ele diretamente, fala com a rocha. Nós devemos falar com a nossa rocha, entrar em oração com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, e sujeitando, pois, ao Senhor, nós resistimos ao diabo, e ele foge, irmãos. É assim, não é terceirizando, irmão. Foi o fulano, foi esse canto, foi esse povo. Não. O Senhor Deus, Ele nos dá a palavra, que é a força do seu poder. Lembra o Salmo 27? Nós temos que andar na força e no poder do Senhor, não podemos desistir. E resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Primeiro, sujeito à palavra. 99% daquilo que eu preciso, que você precisa, não está com ninguém. O pregador até prega, mas quem fala é o... Na hora que você presta atenção, você observa a palavra, você toma a pó da besta, quando Deus te alerta: Deus não poupou Moisés. Será que tem alguma coisa aqui ainda me atrapalhando? Será que tem alguma coisa aqui que eu estou ferindo a rocha de novo? Estou ferindo Jesus? Jesus, ele morreu por todos os pecados de todos os pecadores.
Mas o pecador que se arrepender e deixar, irmãos, desses pecados ele não lembra mais. Aleluia, por Deus. É isso que significa a primeira ferida da rocha, que já saiu rocha, que Deus mandou Moisés ferir a rocha a primeira vez. Mas na segunda não. Agora você fala a rocha. Onde você tem sido fraco, diga: eu vou ser forte, eu vou vencer. Onde você tem caído, fala com Deus: Deus, me dê força para não cair mais. Porque se tiver caído no último dia, irmão, o seu suspiro, achando que ia ser de descanso, vai ser de martírio eterno, irmãos. Não é brincadeira, tem que levar Deus a sério. Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus é Deus de santidade. Ele se santificou do povo, quer dizer, ele separou do povo, ele abandonou o povo, porque o povo estava na contenda. Santificar é isso, é separado, estava separado do povo, sendo que era o contrário, era para Moisés falar a rocha, a água já ia sair diretamente, só por ele falar, e ali o povo já ia santificado, ia ver que ia ter acontecido de uma maneira diferente, não era o cajado, era a palavra, era a oração. Não tinha que ter um outro elo, outro meio para se alcançar aquela água, aquele deserto. A palavra já bastaria, a palavra do servo de Deus. A sua palavra vai ter que bastar, irmão. Você fala com a tua rocha, ele te reveste em nome do Senhor Jesus. Aí na hora que vier o diagnóstico, na hora que vier o sintoma, na hora que vier um problema se levantando contra você, contra a sua casa, sua família, você, em nome do Senhor Jesus, você manda embora. Amém, irmãos? Porque olha agora aqui, ó, Deus não deixou o povo sem líder. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti quem? Josué, filho de Ueshua. Amém, irmãos? Toma também Josué. Toma Jesus. Não faz nada sem ele. Sem Jesus, nada. Fala por irmão, então nem tenta, irmão. Fala por irmão, cutuca ele aí, ó. Pode cutucar. Cutucar não passa Covid, não. Pode cutucar, que cutucar não passa Covid, não. Com a ponta do dedo, mas qualquer coisa, depois você passa um álcool lá. Ou passa ali no lavatório aí e lava a mão também. Irmãos, sem Jesus nada. Então não tenta. Tem gente que tenta, irmão. É a palavra, irmão. Ouça a palavra, irmão. Porque senão você vai estar ferindo a rocha de novo. Por causa de um alvo, um objetivo que é louvável, para você levar talvez uma bênção para sua casa, para você poder dar alimento para os seus filhos. Mas a justificativa dos comerciantes que não tem consciência, em primeiro lugar, que eu já tenho falado sobre isso há muito tempo, né? Se eu fosse ter uma padaria, não ia vender bebida alcoólica. Igual tem um pai de um pastor amigo nosso aí, ele tem uma padaria que não tem. Se converter, eu vou vender o que não serve para mim, eu vou dar para os outros. Então lá vai ter pão. A palavra já diz: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Estão saindo aí para buscar cachaça, bebida, roupa, sapato, estocando comida. Não precisa estocar, não precisa, irmão. É tudo mesmo que esses mercados grandes querem que você estoque, porque eles já estão colocando o preço lá em cima de tudo, lá em cima, está tudo caro, e eles estão comprando em quantidade, porque tem, irmão, não está faltando nada. A agropecuária está bombando. Vão estocar, porque, irmãos, aqui ainda, graças a Deus, não é nossos vizinhos a Venezuela, irmão. O que está faltando é conscientização. Meu amigo comerciante, não se ofenda não, pare de vender bebida alcoólica. Jovem, pare de se arriscar a levar Covid para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, sua avó. Para agora. Fecha aí tudo aí, ó. Ah, pastor, mas eu preciso viver. Se você está liberado, o serviço essencial, venda só o que é essencial. O que não for essencial, não venda. Porque, infelizmente, as autoridades ainda não caiu essa ficha. Alguns lugares caíram, irmão. Pararam lá nos Estados Unidos. Parece que a maioria das fábricas de bebida alcoólica agora está fazendo só álcool gel. Parou a produção de bebida
Estão fazendo um álcool gel. Devia fazer aqui com tudo, tinha que recolher tudo, e dá para fazer. Fiquei sabendo que dá para fazer, dá para recolher o que já está feito. Essas bebidas alcoólicas que existem, que não presta para nada. Bebida, álcool, é para limpeza. E aqui no Brasil se usa como combustível. Alguém descobriu como fazer combustível através do etanol, né? Etanol, que é o álcool hidratado aí, que eles falam. Só para isso. Desde o primeiro que bebeu na Bíblia, só confusão. Noé bebeu, irmão, ficou pelado, nu, passou mal vergonha. E logo quem viu foi o filho mais novo, o Cã, que ainda zombou dele. E aí o Noé teve que amaldiçoar o Cã e Canaã. E aí tudo que era da descendência de Cã e do Canaã passou por Sem, que é os semitas, né? Que herdaram a terra de Canaã. Que a terra que manda leite e mel não ficou com Canaã, ficou com Sem. Perdeu tudo, irmãos. E ele teve que amaldiçoar o filho. Fora todas as demais confusões, irmão. Fora toda a saúde que tira, irmão. Todo álcool, droga, né? Todo o remédio que a pessoa toma cai na corrente sanguínea. E como nós temos uma bomba, coração, todo o sangue ele circula e acaba passando de novo pelo coração. Se a pessoa bebe, cai na corrente sanguínea, álcool, droga, vai passar pelo coração. E vai destruindo aquele coração. Você está tomando veneno, meu. Você está vendendo veneno. Você está oferecendo veneno para o seu filho. Está oferecendo, está permitindo que sua filha, fazendo festa regada a bebida, está dando veneno para sua família, irmão. E vai pagar o preço. Alguns vão pagar aqui. Contas de hospitais, contas de cemitério. Mas, diante do Deus vão pagar o preço também, irmãos. Bom, porque Deus já deixou a palavra. Deus deixou a palavra. A bebida fraca, fermentada, algumas traduções trazem vinho, outras traduções trazem até cerveja, irmãos. Lá no Provérbios capítulo 20. Para quem tem alguma dúvida que é vinho e cerveja, ela é escarnecedora. Quer dizer que as bebidas fracas, uma gota já te tira da presença de Deus, que nós temos que andar em espírito. E a bebida forte é alvoroçadora, é só confusão, é morte, desgraça. Não tem jeito. Faz intriga entre os melhores amigos. Dois irmãos estão bem aqui, daqui a pouco se estranha lá, nem sabe por quê, por causa do quê? Por causa da embriaguez. Não tem controle, irmão. Não adianta querer usar a Bíblia como desculpa, não. O vinho da Bíblia era sem fermento. Sem fermento. Acabava fermentando naturalmente, com uma graduação alcoólica quase mínima, mesmo onde está escrito vinho na Bíblia, irmãos. Porque primeiro eles faziam o mosto, que é como se fosse um suco de uva integral, que hoje se vende por aí, né? Só que era feito de uma maneira artesanal, não existia geladeira, não existia nenhum tipo de conservante, e aí rapidamente o próprio suco da uva começa a fermentar, e aquela fermentação natural, ela vai gerando álcool ali, vai gerando álcool. Mas da mesma maneira, irmãos, o vinho sem fermento, é por conta mesmo que nós precisamos usar o sangue de Jesus para nós crermos aquilo que pelos feridos de Jesus nós fomos sarados, que pelo sangue de Jesus ele nos lavou do nosso pecado, das nossas enfermidades, porque o sangue de Jesus não tinha fermento, irmãos, porque não tinha a mistura do sangue de Adão. Todos pecamos, todos recebemos pecado já no sangue de Adão, mas Jesus ele recebeu o sangue do próprio Pai, amém, irmãos? Então o sangue dele era sem fermento, da mesma maneira que o vinho é sem fermento, o pão é sem fermento, sem contaminação, irmão. Jesus ele não pecou, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém, irmãos? Exatamente. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, Números 27, o versículo 16.
o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne põe um homem sobre toda essa congregação, que saia diante deles, que entre e diante deles, e que faça-os sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem que há o Espírito Santo, e põe a tua mão sobre ele. Ele já tinha o Espírito Santo, amém, moço? Tem que ter o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ali naquele momento ali, o Josué, ele foi preparado para a obra, irmãos. Ele já estava combatendo, já estava fazendo algumas coisas, já estava, se a gente desenvolver aqui nos capítulos anteriores, ele já estava na frente das batalhas, já estava vendo muita coisa do que Deus ele estava fazendo através por ele, mas com a liderança do Moisés, irmão. Mas agora o cajado estava passando para ele. Olha aqui, continuando, versículo 19: e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos. Aleluia, por Deus. Olha como que Deus é bom. Espera no Senhor. Ele não chega nem atrasado nem adiantado. Deus, ele confirma o seu chamado. Não quero ultrapassar. É aquilo que eu tenho falado. Na semana eu tenho, na quarta-feira nós temos falado de levar o brilho de Deus para nossas casas. Então nós fizemos exaustivamente, até falando como levar o brilho de Deus para casa. Como você vai levar o brilho de Deus se você estiver na obra da carne? Então, obra da carne, estou fora. Que é pecado, eu estou fora. Fala aí, pecado, estou fora. Fala assim, ó. Pecado, estou fora. Amém? Aí, depois que você tirou o pecado, você busca o fruto do Espírito. Você fala, fruto do Espírito, estou dentro. Amém? Amar até na hora que eu não era para amar, não perder a alegria, não perder a paz, ser bondoso, ser benigno, ser longâmino, ser uma pessoa temperada, uma pessoa mansa, que obedece livre e espontânea vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando a pessoa está com o fruto maduro, aí ela está preparada para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí o batismo do Espírito Santo, a primeira evidência, ela falar em novas línguas, não é da coisa da mente, é uma alegria do coração, porque ela não está na carne e está no fruto. Se a pessoa está na carne, está no pecado, e não tem o fruto, e falar uma nova língua, é um engano do Satanás, que imita as coisas de Deus em tudo. Serve para você. Ô pastor, eu falo em línguas, mas você está no pecado? Eu falo em línguas, mas de vez em quando odeio, falo que vou matar um, quero bater no outro, quero fazer aquilo outro, não obedeço livre e espontânea vontade. Essa língua que você está falando não é de Deus, não. Mas não tem nada no mundo espiritual na sua vida. Você não é vergonha. Deus não é Deus de confusão, ele deixou a regra. O Josué estava preparado agora aqui para colocar a mão no arado. E aí quando a pessoa busca, ela receber o Espírito Santo, não é para ficar também na igreja cantando em línguas, orando só, não, irmãos. É para edificar a igreja. Para edificar a igreja em que sentido? Que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai buscar descobrir o seu chamado na casa de Deus. Tem que buscar descobrir e cumprir até o fim, irmãos. Aí nós temos estudado na semana que Deus não tem, a partir das línguas, né? Deus tem uns para evangelistas, né? Que é aquele que fala mesmo, que leva o evangelho, aquele que impacta, não é só evangelizar. O evangelista é aquele que move mesmo, marca o povo, vai sozinho dali. Birigrão, missionário é Soares, mais ou menos, sabe? Quando marca esses grandes eventos, eles marcavam, né, esses grandes eventos, o povo ia. Isso é um evangelista, não é só fazer um evangelismo, né? Aí Deus tem um profeta, mas não tem profecia fora da palavra, aquele que recebe a inspiração da palavra, a revelação da palavra, e traz, aí Jesus Cristo, ele fala. Aí uns Deus deu para pastores, né, que como nós aqui pela misericórdia nós trazemos a palavra de Deus. Aí, aí Deus também trouxe também para apóstolos, né, que nós vimos. O apóstolo significa embaixador da parte de Deus. Olha que cargo de responsabilidade, né?
Só que pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a incumbência de abrir uma igreja, por exemplo. Quem abre igreja é um apóstolo pelo Espírito Santo de Deus. Só que o apóstolo está sujeito ao espírito do apóstolo. Que apóstolo? De onde ele veio. Que Deus não é Deus de confusão. Saber esperar. O Josué estava aqui, ele estava ali. O que o Moisés ordenava, se você for ver aqui, ele fazia, irmão. Ele não estava querendo. Tem uns aí que para conseguir um cargo ele fica torcendo. Oh, tomara que meu chefe pise na bola. Que quem sabe aparece uma vaga para mim. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Irmão. Tem gente falando besteira. Quem sabe que fulano lá PEC. Aí opa, vai cair no meu colo. Está amarrado em nome do Senhor. Sabe esperar, irmãos. Tem pessoa que sai por aí abrindo igreja. Deus usa quem Ele quer, irmãos, mas usado não é aprovado, irmão. Só pode abrir igreja quem tem o chamado do Espírito Santo para ser apóstolo e confirma com o líder. Olha a confirmação aqui, ó. Primeiro, Moisés ele pediu: quem vai ficar no meu lugar? Deus confirmou, irmão. Quem aqui da nossa igreja, irmão? Quem saiu da nossa igreja sem que o missionário chamasse aquela pessoa, que é o apóstolo da Igreja Internacional da Graça de Deus, é um missionário. Chamasse aqui, ó, meu amigo, pode pegar aí, você tem um chamado para abrir seu próprio ministério. Fora disso, se o próprio missionário não chamou, irmão, está tudo na rebeldia. Ultrapassou o mandato. Transpassou a lei. Foi o que o Adão fez, foi o que o Moisés fez, e Deus não teve misericórdia deles. E tem gente seguindo esse pessoal. Se o seu líder não te mandou pecar e você resolveu pegar seu banquinho, sair de mansinho e ir para outro lugar, ou ainda abrir um trabalho para você está no pecado. Pastor, eu nunca tive contato com o missionário. Eu era um obreiro, dobreiro, lá não sei aonde. Então continua sendo, irmão. É lá que Deus vai te abençoar. Mas ninguém me reconhece. Quem vai te reconhecer é Deus. Quem reconheceu Josué foi Deus. Foi Deus. Olha aqui de novo. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué. Deus vai confirmar com o seu líder o seu chamado. Não é só com você. Eu tenho chamado, se eu estivesse lá eu faria melhor. Sai dessa. Satanás já está te enganando. Você pode ser muito mesmo, ter muita capacidade, mas o inimigo ainda está te enganando. Homem que é o Espírito, e põe a sua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe os mandamentos. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Se não fosse ultrapassar isso, irmão, vai ser em bênção, irmão. Mas de qualquer maneira, vai ser usado, mas vai ser aprovado, vai ser aquele fogo de palha, já viu? Já colocou fogo em palha seca de milho? Eu já, irmão. Não sei se aqui conhece um negócio que chama galinha preta. Não é para colocar fogo em galinha, não. A gente pegava uns jornal, dobrava as pontas assim, ó. Aí colocava ponta só nas pontas. Aí aquele fogo que pegava ali começava a encher a temperatura dentro, ela saia voando, irmão. Saia voando, quase morrendo. Nossas brincadeiras de criança não tinha essa facilidade, irmão, de ficar olhando de celular, tá? Nossas brincadeiras era essa, era peão, pipa. Eu não gostava de pipa, nunca gostei. Minha mão é muito fina, cortava, olha, fiz não sei o que lá em casa, lá já tem até calo aqui. Qualquer coisa, imagina empinando pipa. Nunca gostei de pipa. Primeira vez cortou toda a minha mão, nunca mais quis saber de pipa, nunca mais. Nunca mais, empinei pipa uma vez na minha vida. Mas bolinha de gude e peão, meu, bolinha de gude e peão era direto. Então minha mãe jogava fora. Eu saía caçando na rua, pelo menos a bolinha de gude era bom, né? Saía caçando na rua. Para ver se uma vez ela pegou um pote desse tamanho meu, não sei, eu não lembro o que eu tinha feito. Ela trancou o portão tinha umas frestas assim, ó. E ela pegou e fez assim, ó. E minha rua é uma ladeirinha assim, ó. Mas lavou a rua, a molecada fez a festa.
Mas lá vou, descendo pela rua, a molecada, tia! E eu chorando, eu não lembro o que eu tinha feito, mas devia ter aprontado, né? Eu não era fácil não, irmãos, misericórdia. Mas aí no outro dia consegui sair na rua, sair caçando, meu. Capaz de aquela bolinha até ser minha. Achei uma. Aí os meninos estavam lá no campinho jogando. Ô, posso entrar aí? Posso. Bem na hora que fazia um triângulo, colocava um monte no meio. Aí, posso ser eu agora? Pode, o moleque deixar, porque as bolinhas provavelmente era tudo minha. Eu peguei daquele jeito, já pá, saiu todas, já peguei tudo de volta. A nossa diversão era essa, irmão. Essa era a nossa diversão. Não é esse negócio de ficar no celular o dia inteiro, não. É subia lá no meio do mato, aí achava bananeira. Falei para minha esposa, tá vendo aquele mato ali, ó? Ainda eu moro na mesma casa. Tá vendo aquele mato ali? Um pouco mais para trás tinha umas bananeiras e tinha pé de pinhão, que eu moro no fundo da cantareira. Aí a gente saía lá, já com o facão na mão, vinha com os caras de banana desse tamanho, arrastando, dando para todo mundo. Pinhão também, pinhão, sabe o que é pinhão de cozinhar? Pinhão. Né? Cozinhando a mesma coisa, os cachos desse tamanho assim. Era muito tempo bom, viu? Essa molecada só quer fazer bobeira e ficar em celular. Só a misericórdia de Deus. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, quem vai te reconhecer é o Senhor, irmão. Não ultrapasse. Você já pôs a mão na arada. Alguém se consagrou para você conhecer Jesus, irmão. Não é fácil, não. Eu sei que comigo, centenas de pessoas falam de Jesus, e eu falando que Jesus não existe, Deus não existe, como que tem essas coisas aí fora? Eu não acreditava, não, irmãos. Até que um dia eu cheguei no fundo do poço e não queria morrer, e eu fiz uma oração para Deus. Deus, eu não quero morrer agora. Não quero. Se o Senhor existir, eu quero conhecer a verdade, que te apresenta de cada maneira. Um lugar te apresenta o Senhor que é bom, outro lugar apresenta que o Senhor castiga, outro lugar apresenta que é só Jesus, outro lugar apresenta que pode criar um monte de deuses. Aí eu conheci a verdade libertou, amém? Se fez comigo, faz com você, fez com a sua família, mas não é para daqui a pouco você ouvir qualquer voz por aí, irmão. Você não voltar na palavra, aquilo que nós temos pregado aqui, o missionário falou ontem, seja bereano, irmão. Quanto tempo eu tenho falado sobre isso aqui? Tudo que te falarem que está na Bíblia, vai ver se está na Bíblia mesmo, seja preguiçoso, para você não ferir a palavra, para você não ficar ali desgostoso, mas ninguém me reconhece. Faça, irmão, quem tem que reconhecer é o Senhor, irmão. É o que eu tenho comigo, quando Jesus ele fala que diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Quando essa mensagem, tem gente que pensa sobre o pecado, é verdade, não vai ter pecado oculto no dia do Senhor. Aquilo que você fez vai aparecer. Ninguém descobriu, Deus sabe, e vai aparecer lá no juízo. Então você acerta logo. Mas também aquilo que você fez de bom, aquela oração, aquela consagração, aquilo que fez talvez a sua família está bem, talvez você tenha um querido familiar que hoje está empregado, está com saúde, não é por causa dele, que ele não quer saber de Jesus, é porque você tem se consagrado por ele e continua firme. Talvez ele nunca saiba e ninguém deve saber mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe, irmãos. É aquilo que também eu preguei aqui na sexta-feira. Tem gente que é abençoado na aba, né? No vácuo do outro. Do jeito que eu sou, Deus me usa. Mas talvez porque alguém está se consagrando. Mas um dia você vai reconhecer. Quando cair a ficha da pessoa, talvez aquela pessoa que ela talvez até maltrate. Vai na igreja de novo. Não sei o que lá, não sei o que lá. No dia que a pessoa aceitar Jesus, foi comigo, irmão. Você vai fazer na igreja, irmão? Esse picareta, desligava o missionário da televisão, irmão, né? Quando caiu minha ficha, misericórdia de Deus. O dia que eu conheci Jesus, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E vai ser assim com cada um, irmãos. Continua, não desista não. Não desista. Versículo 21. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Irmãos, a direção era de Deus. Eleazar era o sacerdote que ia trazer a palavra de Deus. Então o Josué ia ter um cargo de dirigente ali. Ele foi o primeiro juiz, né, oficial.
O primeiro juiz de Israel foi o Josué, mas a parte sacerdotal, por enquanto, estava aqui com Eleazar. Mas teve uma época lá para frente lá que o Josué estava com os dois cargos. É aquilo que o Senhor nos fala, que nós somos comprados, lá em Apocalipse 1, 5 e 5, 10, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotes. Vai ser um reino de sacerdotes. Um põe 1.000 para correr, dois põe 10.000 para correr. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. Que nós ligarmos aqui na terra em concordância, será ligado lá no céu, porque o céu se une à terra, irmão. Está faltando mais concordância. Está faltando a pessoa entender, buscar o chamado, mas não querer ser omisso de fazer menos. Porque o pecado da omissão é um pecado tão grande como o outro, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. E não querer fazer mais do que Deus tem dado. Se fosse eu faria melhor. Quando você chegar lá, você faz melhor. Por enquanto, tira esse seu coração que está te contaminando. E tem alguns bobinhos que estão saindo por aí e cuspindo no prato que comeu, achando que é dessa maneira mesmo. Deus não é Deus de confusão. Olha aqui, 22. E fez Moisés conforme o Senhor lhe ordenado. Ele não questionou, irmão. Questionou: Senhor, eu quero entrar. Não deixa eu só ver, não. Estou chegando com 120 anos, Moisés. Moisés está chegando aos 120. 40 anos lá viveu lá na corte do faraó. 40 anos ele ficou lá se preparando, casou, fez família. Depois ele voltou 40 anos conduzindo o povo e a família pelo deserto. Não, Moisés, você vai olhar e não vai entrar. Amém. Amém, povo de Deus? Amém, irmão. Não queira mais. O que Deus tem para nós é o bastante. Mas se a pessoa estiver no natural, ela não vai aceitar. Ela vai achar que é pouco, vai se revoltar. Só que, irmãos, é assim. O Moisés representa aqueles, que não vão estar no arrebatamento porque morreram antes. Tem muitos irmãos santos que estavam preparados e foram antes aí, irmãos. E só foram antes porque estavam preparando para esses bobinhos que estão falando: não, porque esse pastor morreu? Por que não orou, ele ficou curado? Ninguém vai ficar para semente viver com 300 anos aqui na terra. Deus é Deus. Olha aqui, 23. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu o mandamento. Perdão, irmãos, versículo 22 eu só fui uma parte. E fez Moisés conforme o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu o mandamento, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. É verdade, é exatamente o que Deus está falando. Só saber esperar no Senhor, irmão. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra para que estejam com Ele. Olha o Salmo 101, irmãos. Pega a sua Bíblia e vai lá. Salmo de número 101. Bebam água, povo de Deus. Bebam água. Deus sabe que eu estou falando isso. E alguns irmãos também. Bebam muita água. Misericórdia. Versículo 6. Salmo é no meio da Bíblia, irmãos. Bem próximo ao meio da Bíblia. Lá no capítulo 101. 100 mais 1. Né? 100 mais 1. No versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. Os olhos do Senhor não mudaram, irmão. Quem vai servir é Ele que anda no caminho reto. Tem gente até sendo usado, porque Deus é Deus. Deus usou uma mula para falar com o Balaão, irmão. Às vezes a pessoa pode se preparar humanamente ali, um bom orador, né? Tem um entendimento bom da palavra e traz o entendimento ali, mas tem que andar no caminho reto. Tem que ser fiel.
Tem que aprender a ser fiel. Da onde que vem essa fidelidade? Que vem mesmo dos degraus da salvação. A pessoa vai aprendendo os degraus da salvação. Aprende a verdade, liberta, aceita Jesus, batido nas águas, batido no Espírito, descobre o chamado, e fica firme no seu chamado, irmão. Não ultrapassa. Deus não é Deus de confusão. Deus colocou governos, outros cargos de liderança, né, que são os governos, né, são as lideranças na igreja. Tem um líder na igreja, ele não me mandou pecar, não vou obedecer. Deus não é Deus de confusão. Olha aqui o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Mas às vezes a gente vê alguém que sumiu, desapareceu, ou fulano desviou, que na verdade nunca foi convertido às vezes. Foi abrir outro lugar, nunca foi convertido às vezes. Foi fazer outra coisa, exatamente, não fica, mano. Na casa de Deus mesmo não fica. O que usa de engano não fica dentro. Ele pode fazer um papel durante um tempo, mas ele não consegue ficar. Uma hora a máscara cai, uma hora a pessoa vai mostrar as garras que nem diz outro, né? Vai mostrar, não é bem assim. Mas não é bem assim por quê, meu amigo? Alguém está te mandando pecar? Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha aí, continuando, em nome do Senhor Jesus. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Essa manhã vai ser o dia do Senhor, irmãos. Mas pensou se fosse agora? Fosse hoje? Esse pessoal que está brincando por aí, será que estaria brincando? Se cada vez que a pessoa fizesse uma coisa errada, pela manhã ele destruiria o ímpio da terra. A pessoa pecou, no outro dia já amanhecia morto. Será que a pessoa ia sair para fazer besteira? Mas Deus é Deus de misericórdia, irmãos. Deus está procurando os fiéis da terra para que estejam com Ele, aqueles que o adoram em espírito e verdade. E é na palavra que nós vamos aprender isso em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus. Um louvor aqui, em nome do Senhor Jesus. Isso. Vamos ficar com saudade do pastor? Vamos ficar com saudade? Que vão ser 2 semanas, hein? Mas vou orar, quem sabe reverta isso aí. Alguns amigos nossos aí, não posso citar o nome, eles estão tentando reverter. Que na verdade é inconstitucional isso. Não é só na igreja evangélica não. Na verdade o brasileiro ele tem direito ao culto. Ele pode se reunir para fazer um culto ao que ele quiser, na hora que ele quiser, no lugar que ele quiser, sem ter nenhuma sanção. E eles estão não sancionando. Então é anticonstitucional. Sem contar que vão dar conta a Deus porque o culto é inviolável. Estão violando o culto. Estão violando o culto. Tchau. Tchau.
Geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, Para anunciar as grandezas de Deus, nos tirou das trevas para sua luz. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente com Cristo, avançamos. tristezas e dores ficaram para trás. Em frente com Cristo, desiste Jamais. jamais. Geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, para anunciar as grandezas de Deus, nos tirou das trevas para sua luz. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente com Cristo. Avançamos, tristezas e dores ficaram para trás. Em frente com Cristo, desiste jamais. Desiste jamais. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e sustentador de tudo que existe que há, que fez tudo do nada, que pode tudo na vida daquele que crê. Continue vivendo, Senhor Jesus. Você é um rei, você é um sacerdote, você é uma rainha, uma sacerdotisa para Deus. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente com Cristo, avançamos. Tristezas e dores ficaram para trás. Em frente com Cristo, desiste jamais. Desiste jamais. Jamais. Desistir É isso mesmo, por Deus. Desistir jamais. O apóstolo Pedro disse isso, irmãos. Para que nós, cada um que está em Cristo, é uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo santo, um povo escolhido. Mas como que esse eleito aqui, como nós estamos vendo aqui, o Josué foi eleito aqui, como nós fazemos para ser um eleito do Senhor? Pode sentar, pega a sua Bíblia, abra lá em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse é o último livro da Bíblia. As crianças ascendentes sabem que está o Gênesis, que é o primeiro. Onde Ivan ri, né, irmão? Aí o Apocalipse é só lá no último. Chega lá no fim da Bíblia, pronto. Isso, 17. Apocalipse capítulo 17, o versículo é o 11. Eita. E a besta que era e já não é, aleluia. Amém, por Senhor Jesus, mais uma linda ação de palmas, amém? Satanás não é nada, irmão. A besta que era, mas já não é, irmão. Foi tirado todo o poderio do inferno. Só vai para o inferno hoje quem quer, irmãos. Quem quer. O mundo estava no maligno de uma tal maneira que até o povo de Deus tinha deixado de buscar a Deus. Provou 400 anos de silêncio entre o último profeta, o Malaquias, até ser levantado João Batista lá no deserto. Mas o João Batista, ele veio buscar trazer a palavra do arrependimento. Por quê? Porque estava preparando o caminho para o Senhor Jesus, que não era só para o povo hebreu, mas para toda a terra, amém, irmãos? Para toda a humanidade.
Em Abrão seriam vendidas todas as famílias da terra, irmão. Mas por enquanto nem os descendentes de Abrão estavam sendo abençoados, estava uma bagunça, irmão. Desistiram, estava passando por aquele período da história, aquele período de silêncio bíblico, meu. O período das trevas mesmo. Imagina 400 anos sem um único sacerdote de Deus, meu. O único rei de Deus na terra. Não tinha ninguém falando de Deus de verdade, não. O que falava era tudo no natural, da boca para fora. Misericórdia. Mas aí veio Jesus, amém, Deus? Exatamente. E Jesus, ele falou que vinha e veio, ele falou que morreria por nós, morreu, ele falou que ressuscitaria e ressuscitou, porque quando ele morremos, por ele ter tomado o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, ele se fez pecado. Irmãos, quem peca vai para onde? Vai para onde? Quem não se arrepender vai para onde? Jesus, ele não pecou, irmãos, mas ele se fez pecado. Então ele foi para o inferno, irmãos. E lá no inferno ele combateu contra a besta, o diabo. Combateu contra o inferno todo, irmão. E ali ele venceu o diabo, tomou a chave do inferno da mão do diabo e da morte. E aí o Espírito Santo de Deus vivificou o nosso Senhor e ele ressuscitou, irmãos. E ele vive para sempre, aleluia, Deus. Então a besta que era, já não é, irmão. Ô pastor, e essa desgraça aí não é nada, irmãos. Cristo não me abalou nada, irmão. Eu tive que fazer um exame de sangue em setembro lá, e deu que estava em setembro, já estava com 70% de anticorpo, sem sintoma nem nada, irmãos. Entendeu? E é a mesma coisa pode acontecer, irmãos. Que você, se tiver contato, em vez de você ter sintoma, que você tem anticorpo. É igual uma vacina, irmão. Aleluia. A pessoa está preocupada com a vacina, se toma, se não toma. Irmão, chegou a sua vez, pode tomar, irmão. Pode tomar. Por quê? Na graça vai para a glória. Qual que é o medo de tomar vacina? Qual que é o medo de tomar vacina? Ah, pastor, você tomar vacina, toma, né? Peque por excesso, não por omissão. Não estão te falando, não estão confirmando a todas os cientistas aí comprovando que elas são eficazes e não tem muita reação? Então toma. Chegou a sua vez, vai lá e toma. Não fica com essa, eu não vou não, que sei que lá, que fulano falou isso. Para do que fulano falou, irmão. Se disse que me disse que está destruindo tudo aí fora. Que a pessoa se sente como que ela não tem nada a ver com aquele assunto e tem tudo a ver com aquele assunto. Chegou essa vez, vai lá e toma. Porque a besta que era, já não é. Jesus já venceu. Em Cristo nós somos mais que... Olha agora aqui. E ela também, o oitavo, e é do 7. E vai a perder. Quando chegar o fim, vai ser destruído para sempre, irmão. Vai ser enviado para o inferno para sempre, nunca mais vai ressurgir em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas todos aqueles em quem a besta enganar, vai ser uma besta também, né? Não é verdade? É uma besta. Já viu alguém falar você é uma besta? É uma besta porque não aceita Jesus, não aceita os mandamentos de Cristo, não quer saber dos ensinamentos do Cristo, quer continuar falando, ficando com a mesma mentalidade, fica seguindo aí esse povo que não tem o que fazer, sabe? Só porque tem curtida, só porque é famoso. Não, fica com Cristo. Cristo, fica com ele, que aí ele não vai te pôr numa enrascada. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Irmãos, um dia, né? Hoje o mundo está sob a misericórdia de Deus e o anticristo está preso. Ou pastor, e essa desgraça que está aí? Os demônios que conseguem entrar, enganar, entendeu? Desde que ele conseguiu lá se incorporar lá na serpente, lá no paraíso, para enganar a Eva, esses demônios continuam enganando por aí, mas o anticristo está preso ainda, ele não surgiu ainda. Não surgiu ainda. Ô irmãos, se hoje nós estamos debaixo da misericórdia de Deus,
e o diabo, o anticristo mesmo, o pior de todos, ainda está preso, imagina quando ele for solto, e o Senhor ainda vai vir com a ira dele. Eu que não quero estar aqui. Você quer estar aqui? Então se prepara hoje, mano. É hoje, não é amanhã não, não é daqui a 1 minuto não. Mas sou muito novo, sou muito velho. Não tem tempo, irmãos. Essa doença está ceifando até bebê. Até bebê. Um amigo nosso, pastor, o Souza, o meu amigo, Deus te abençoe, nós estávamos orando por ele, mas eu não sabia que ele tinha ficado tão mal, irmãos. Ontem o missionário trouxe um vídeo dele que me emocionou. Ele está lá no Mato Grosso, ele trabalhou conosco aqui em São Paulo, está para lá, irmãos. Ficou 100 dias internado. Teve um outro quadro de uma outra doença junto, e misericórdia, irmãos. Perdeu memória, perdeu mobilidade. Olha que desgraça. Pastor, irmãos. Pastor, irmãos. Mas já está se recuperando totalmente. Ele ficou 3 meses sem ver o filho. Essa foi a parte mais emocionante. Um dia que um pastor foi lá visitar ele, levou o filho dele, né? E aí ele gravou. Foi muito emocionante, irmãos. O senhor vê como que é. Você que tem filho todo dia em casa, tem visto seu filho, honra a sua esposa, tem visto sua família. Mas honra também de não levar o Covid para casa. Não se coloque em risco. Está trabalhando, aleluia, glória a Deus. Se higieniza, glória a Deus, mano. Outra coisa, pelo amor dos seus filhinhos, que nem diz outro, que você nem tem ainda, mas tem responsabilidade. Quem não tem filho tem responsabilidade com o pai, com o vô, irmão. Às vezes daqui a pouco seu pai e sua avó vai precisar de um cuidado igual um bebê precisa. E quem vai fazer? E a pessoa não se cuida, não se conscientiza. Cuidado, fora isso aqui, mano. Se hoje o anticristo, o Satanás, o diabão mesmo está preso, quem está aí são os demônios. E nós estamos na misericórdia de Deus. Imagina quando o Senhor vier com a sua ira e o anticristo for solto. Misericórdia, irmãos. Mas olha aqui, versículo 13: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade a besta. Vai ser uma reunião do inferno, mano. Capetaiada, tudo, mano. Todo o poder vai entregar mesmo a única pessoa. Misericórdia. Misericórdia. Se um demônio já faz uma devassidão, porque o demônio era um anjo, mano. E os anjos foram constituídos maiores que os homens, então eles têm um poder um pouco maior que os homens. Mas imagina o anticristo mesmo, com todo o poder da maldade nele numa única vez, mano. Mas não é nada, mano. Porque a besta que era já não é. Vai se levantar mais uma última vez para cair. E como que vai ser essa queda? Olha aqui o versículo 14: esses combaterão contra o... Como está esse cordeiro aí? Com letra maiúscula. Quem que é esse cordeiro? É o nosso Senhor e Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele não recebeu pecado nem no sangue. Não cobre pecado de ninguém. Não pensa que Jesus vai cobrir seu pecado. O que não aparecer aqui vai aparecer lá no juízo. Mas ele veio para tirar o seu pecado. Se arrependa que ele nem se lembra mais dele. Olha aqui, que lindo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos e Rei dos reis. Aleluia. O Senhor Jesus merece uma linda salva de palmas. Mas tem mais, hein? Tem mais, olha aqui. Isso aqui é para nós. E vencerão os que estão com ele. Aleluia. Quem está com ele? Primeiro, chamados. Chamados. É aquele que nós convidamos para vir para a casa de Deus. Nós já aceitamos convites e estamos aqui. Aleluia, pois. Amém? Você que está nos acompanhando na rede social também, você é um chamado. Você já, a primeira parte, você já aceitou. Primeiro é o chamado. Ide para todo mundo pregar o evangelho. A pessoa já ouve o chamado, que um dia o verbo se fez carne, que Jesus Cristo, ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio desfazer tudo que não presta, todas as obras de Satanás. Mas esse chamado, ele progride para um eleito. Como que ele é uma pessoa eleita se ela não se oferecer, irmão? A pessoa tem que buscar descobrir o seu chamado. É o que eu tenho falado nos últimos meses. Os oficiais da casa de Deus,
Eles vão poder ajudar no culto e vão assistir o culto aqui na igreja. Quem é obreiro vai poder vir, irmão. Vai pôr o uniforme. Se chegar autoridade aí, ó, a gente está ajudando no culto. Se chegar alguém para a gente dar uma orientação, e vão estar aqui, irmãos. Mas era para todos aqui serem, irmãos. Eu creio que aqui é o tanto de obreiro que precisa uma igreja dessa, é o tanto de povo que tem aqui, ou mais. Por quê? Porque tem que ser. Tem que assumir. Não é só para ficar esquentando o banquinho, irmão. Mas não queira ultrapassar o mandato. Primeiro é você e Deus, irmão. Buscar o Espírito Santo. Já foi batizado com o Espírito Santo? Agora é a hora de descobrir seu chamado, até se oferecer, irmão. Fala, ô pastor, vou me oferecer aqui, porque como que a pessoa vai ser eleita se ela não se candidatar? Não é verdade? Tem como. A pessoa tem que se candidatar. Ninguém sabe, foi eleito da onde? Não se candidatou? Aquela pessoa sente o chamado, ela se oferece e ela vai ser eleita, amém, moço? Como foi lá com Josué. O Moisés confirmou. Moisés pediu, Deus, manda alguém para me substituir aí. Deus falou no coração, vai ser Josué. Deus vai confirmar no nosso coração das lideranças. Amém, moço? E aí depois, quando você estiver com a sua mão, com o seu posto na casa de Deus, olha o final. E fiéis. E vencerão os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. É as três coisas. Não é só o chamado, não é só o eleito, é o chamado que se ofereceu e foi eleito, descobriu o seu chamado e permaneceu firme até o fim para receber a coroa da vida. Aleluia, por isso. Essa é a palavra para vocês hoje. O Josué foi esse. Josué, ele soube esperar, obedeceu de livre e espontânea vontade. Daqui a pouco o Moisés chamou ele, ô Josué, você vai ficar no meu lugar. Já apresentou para o sacerdote. Vem aqui, irmãos. Quando você estiver lá na sede, lá conosco, lá tiver a oportunidade, ó, nosso obreiro lá conosco, lá, apresentar para o pastor Jaime, até para o missionário também, a mesma coisa, irmão. Se houver oportunidade. Mas não queira isso, irmão. Queira o reconhecimento, ó, de Deus. Queira o reconhecimento de Deus. Mas não fique omisso, não. Faz a sua parte em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus fale mais com vocês. Vamos para a nossa Santa Ceia em nome do Senhor Jesus? Pega aí sua Bíblia, volta um pouquinho no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comeis esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, nós temos participado da ceia aqui na igreja, aqui na Igreja da Graça. Geralmente nós fazemos no segundo domingo do mês. Na nossa sede já teve ontem, eu participei de duas, na verdade, que depois, como já tinha duas com o povo, a reunião ministerial não teve uma ceia sacerdotal separada ontem, primeira vez que Deus é Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas não é quantidade de ceia que você vai tomar, mas é sim a qualidade, porque na verdade você participou primeiro da palavra, é o que eu tenho falado. Cada culto que você participa é uma ceia, não que tenha um elemento do pão representando o corpo, nem o suco representando o suco da uva representando o sangue, mas quando você ouve a palavra, é o pão da vida. A palavra de Deus é o pão da vida. E se tiver alguma coisa errada na sua vida, o sangue de Jesus te lava novamente, porque você arrependeu, você recebeu a palavra do arrependimento em nome do Senhor Jesus. Até quando? Até que Ele venha. Então nós temos que participar da ceia até que Ele venha. Não podemos deixar de participar. Quem não participa não tem parte com o Senhor. Misericórdia. Quem não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com o Senhor. Mas não podemos comer e beber indignamente para a nossa própria condenação. E temos que fazer isso até que Ele volte. Amém? Vamos pôr de pé, colocar a casa em ordem.
Uma oração rápida, precisa. Você e Deus, você tem alguns um minutinho. Silêncio mesmo, no silêncio. Meu Deus, Ele trabalha no silêncio. Essa oração é a Deus. Ele conhece até pensamento. Se Ele conhece até o seu pensamento, oferece mesmo. Fala para Deus te limpar de tudo mesmo, até aquilo que você fez e até esqueceu, que talvez você não tenha se arrependido. Pede uma mudança de vida verdadeira em nome do Senhor Jesus. Para aquilo que estiver faltando na sua vida, Deus, Ele te acrescente do Espírito Santo. E aquilo que estiver sobrando, irmão, que talvez ia ser aquilo que vai fazer com que você não passe pelo caminho estreito, irmão, peça para Ele tirar em nome do Senhor Jesus. Na sua casa pode fazer o mesmo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai. Oh, meu Pai, contritos, meu Pai, apresentando nossas vidas diante de Ti no altar, Pai, para que o Senhor nos visite, meu Pai, com o Teu renovo no mais íntimo, meu Pai, das nossas vidas, Pai. Que se temos praticado algo consciente ou inconscientemente, meu Pai, que vai contra a Tua palavra, Pai, perdoa-nos, meu Pai. Nós nem sempre sabemos o que nós fazemos, meu Pai, que nós temos transgredido, talvez tínhamos até força para dizer não para algo, mas não dissemos não, porque a Sua palavra dizia não, sim, sim, não, não. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos, meu Pai, nos fortaleça, seja a força da nossa vida, Pai. Oh Senhor Jesus, envolve-nos completamente diante de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que nós entendemos, Senhor Jesus, que nós saibamos esperar no Senhor, Pai. O Josué nem estava esperando, estava ali obedecendo. Deus confirmou. O reconhecimento é de Deus, meu irmão. Ninguém te reconheceu, ninguém sabe o que você fez. Alguém até sabe o que você fez, mas nunca te deu um obrigado. Deus te abençoe. Foi grato, o ser humano é ingrato mesmo. Esquece disso, olha para Jesus. Ele que vai te reconhecer. Ele que vai, mas Ele está conhecendo o seu pensamento, o seu sentimento também. Talvez você tenha feito boas coisas, mas os seus sentimentos ainda estão contaminados. Misericórdia. Misericórdia. Senhor Jesus, nos purifica por completo, corpo, alma, espírito, mente e coração. Senhor Jesus, se algum pensamento, sentimento, meu Pai, não provém do Teu Santo Espírito, talvez não tenhamos nem Teu Santo Espírito, Pai, tira, Pai, tira essa carnalidade, Pai, o demônio, para que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para colocarmos a casa em ordem. Essa oração de colocar a casa em ordem, primeiro turno. É primeiro tu, esquece do marido. Esquece da esposa. É tua casa em ordem. Para você levar o brilho. O brilho sempre sobressai sobre as trevas. Por mais densa que seja a noite, o sol nasce até ser dia perfeito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, levanta sua mão direita e olha na mão do servo de Deus aqui. Essa oração com o olho aberto, em nome do Senhor Jesus, é o renovo da confissão de fé, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por maldades do meu coração. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda a não cair mais nas tentações. Eu perdoo a todos os que têm me ofendido, e eu nego a eficácia do pecado, da tentação, do diabo, dos mensageiros do diabo na minha vida, e eu renovo os meus votos, reconhecendo
o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todo sempre. Amém. Povo de Deus, você falou, fez essa oração sincera, você não só pode como deve participar da ceia. Pode levar lá em nome do Senhor Jesus. Apresenta aos céus, meu Deus e Pai, com muita honra nós estamos com esse pão, meu Pai, que representa o corpo de Cristo nas nossas mãos, que Ele tomou o pão, e o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós, fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Estamos em memória do Senhor, Pai, o Senhor nos convidou e nós viemos, Senhor Jesus, esse pão consagrado, meu Pai, é o seu corpo, Pai, que martirizado de dor, recebeu sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo, pelas suas feridas nós somos sarados, Pai. Quando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Pai, comer desse pão, Pai, feito o corpo de Cristo, meu Pai, nós vamos receber saúde, meu Pai. Senhor Jesus, vai ser osso dos nossos ossos, carne das nossas carnes, meu Pai. Senhor Jesus, vai trazer a virtude, a tua essência, a tua natureza, Pai, para nos abençoar corpo, alma, espírito, mente e coração, assim nós cremos, para a tua glória, amém e graças a Deus. Pode comer do corpo de Cristo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graça, disse, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Senhor Jesus, que
responsabilidade, Pai. Estamos com o cálice no seu sangue nas nossas mãos, meu Pai. O bem mais precioso que já caiu sobre a terra, Pai, foi o teu sangue. Quem dá o sangue para o Filho é o Pai. O Senhor não tinha pecado nem no sangue, Pai. Não recebeu o sangue de Adão, recebeu o sangue do céu, Pai. Oh, muito obrigado, Pai. Assim o seu sangue podia tirar o pecado do mundo. Como o vinho é sem fermento, o seu sangue era sem mistura. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode participar do cálice. Oh, aleluia. Oh, lama lama lama, me canta na maturia. Chole me canta na malamarama. Oh, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, renova-nos nessa manhã gloriosa, Pai. Renova os seus filhos. Aviva a tua igreja, Pai. Oh, Senhor Jesus, vivifica-nos, meu Pai. Oh, na força do teu poder, do teu Santo Espírito. Batiza com o Espírito Santo aquele que não é batizado. Renova, meu Pai, aquele que já é batizado. Está precisando de um renovo. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Vai dar glória a Deus, igreja. Vai dar aleluia. Deus te diga que
Deus, em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos do Facebook, estamos encerrando essa transmissão, mas às 18 horas tem mais. Prepare seu cálice, prepare seu suco da uva e venha participar conosco. Compartilhe com seus amigos, pode deixar seu pedido de oração, seu testemunho também, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz de Deus, e para o Senhor Jesus Cristo uma linda salva de palmas.